nesse momento que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, eu quero pedir licença para entrar na sua casa. Não sei se você agora está na sala, no seu quarto, assistindo, participando desse culto, mas nós nesse momento queremos, junto com você, compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas, de cantarmos louvores a Ele. E nesse momento, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que tem acontecido comigo. Quando algumas passam por situações de angústia, de aflição, é interessante que nesse momento de tentar acalmar e tentar trazer palavras que me ajudem, né, a retomar o que precisa ser feito, sempre vem cânticos à minha mente. Eu começo a cantar e Deus vai colocando, enquanto a gente vai cantando e prestando atenção nas letras da música, eu percebo que o Espírito vai falando comigo, assim, né, daquilo que eu preciso trabalhar, daquilo que eu preciso entender naquele momento, palavras que precisam ser afirmadas. E esse primeiro cântico que nós vamos cantar foi uma das músicas que vieram nesse momento de aflição, no momento de angústia. E a cena que veio ao ouvir essa música foi a de Jesus andando sobre as águas, em que no meio do mar, no meio da névoa, de madrugada, os discípulos que estavam no barco com o mar agitado começam a ver Jesus vindo na direção deles. E eles ficam assustados, imaginando que fosse um fantasma. E Jesus então fala que é Ele. Não, sou eu, fiquem calmos, não temam. E Pedro fala, então, se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. E o Pedro vai em direção a Jesus, andando sobre as águas. Mas de repente, lá em Mateus fala que ele percebe o vento e começa a afundar. E Deus tem falado comigo sobre isso, assim, como muitas vezes no nosso momento, na vida, a gente se distrai com o vento e a gente para de olhar para Jesus. E às vezes essa distração pode ser aquilo que a gente mais confia, aquilo que a gente mais sabe, aquilo que a gente mais conhece. Pode ser uma grande distração. E imaginar Pedro, que era um pescador, né? A vida dele, o trabalho dele era sobre o mar. Ele provavelmente ouviu a vida inteira, desde pequeno, talvez, imaginando a cena, né? Que o mar, né, andar sobre as águas não era possível, né? Nem se imaginava sobre isso, apenas embarcações o fariam. Talvez se ele tivesse uma mãe falando para ele de que toma cuidado com a água, é perigoso, ou imaginar que alguma coisa tivesse lá embaixo que pudesse fazer mal a algum bicho. E esse vento pode ter que ter passado na cabeça dele e ele começa a pensar em tudo isso e se distrair e não olhar para Jesus. E às vezes o nosso conhecimento, aquilo que a gente mais vive, aquilo que a gente mais entende, pode ser uma distração para que a gente não olhe para os olhos de Jesus, para Ele, que apesar de tudo que Ele faz, por mais que tudo que Ele fez e disse que vai fazer, a gente se distrai e para de acreditar, de temer, começa a temer e começa a pensar em tudo aquilo que a gente ouviu a nossa vida inteira, de que talvez a gente vai afundar, que esse é um momento muito difícil, que as coisas não vão dar certo, porque tudo que você está vendo te distrai. Mas que a gente olhe para Jesus, nos olhos de Jesus, e se acalme e acredite que Ele anda sobre as águas. E assim, Jesus levou Pedro até o barco em segurança. E assim nós caminharemos também. Amém. Onde os meus pés podem
E quando a gente percebe, né, a nossa falta de fé, os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado, nós tendemos às vezes a nos esconder, a negar ou a justificar aquilo que a gente está fazendo. Não, mas não é bem isso. Ou simplesmente ignorar e deixar isso de lado. Ou então, a nossa vontade é de desistir justamente por pensar em não ter chance, né? De não ter uma outra forma, de não se achar digno. Principalmente quando a gente erra naquilo que a gente mais tem dificuldade, né? De cair de novo. E a gente acaba fugindo, se afastando da presença de Deus. Mas, assim como um pai, eu imagino Deus, Jesus, levantando o nosso olhar para que a gente encontre o olhar dele novamente. Mesmo no meio da vergonha, da dor, do sofrimento, da vontade de desistir, ele olha pra gente e diz: tá tudo bem, eu já paguei tudo isso e eu te amo. O que a gente precisa é dizer o que a gente tem sentido, o que a gente faz, mesmo que tenha medo, vergonha, mas entregar isso diante da cruz de Jesus. Porque lá fica toda a culpa, todo o pecado, todo o erro, todas as nossas falhas. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória os céus encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia.
O reino de Jesus já chegou. Não há mais o que temer. Não há mais nada que nos afaste desse amor. Independente do que aconteça, nós estaremos seguros. E esse amor que Ele manifesta através do Seu Filho é o que nos faz caminhar, é o que nos faz olhar de novo para cima. E o Seu Espírito leva com Ele toda a nossa culpa, toda a nossa tristeza e transforma o nosso choro em alegria. Transforma em festa, em júbilo. Que possamos cantar desse amor. Nos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta de alegria, eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu imenso amor. Porque o Senhor olha para nós e nos busca de onde nós estivermos, ó Pai, e nos traz para perto de ti. Nos traz, ó Pai, de novo para perto de ti, onde nós queremos e nós precisamos estar. Fala aos nossos corações, ó Deus. Transforma, ó Pai, com teu Espírito. Traz nova vida aos nossos corações a cada dia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Olá, meus amados irmãos, graça e paz sobre os nossos queridos irmãos e amados. Para a nossa meditação, meus irmãos, de hoje, eu gostaria de ler no livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 1, dos versículos de número 8 até o versículo de número 16. Diz assim, Daniel, capítulo 1, do verso 8 a 16. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Meus amados irmãos, eu estava meditando no livro de Daniel e veio à minha mente, não bem diferente da nossa situação, a crise que Daniel, Ananias, Misael e Azarias enfrentaram também naquele momento em que eles foram levados como escravos, como cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E eu gostaria de fazer uma comparação e nesse sermão biográfico simplesmente mostrar a situação em que estava vivenciando Daniel e os seus 3 companheiros, também com uma situação de crise, porque eles foram levados, tirados da sua família, tirados do meio, do ambiente o qual eles estavam acostumados a viver. Eram jovens príncipes, ele era bem jovem ainda nessa época, de uma nobreza bastante estimada entre o povo judeu, e o rei Nabucodonosor pediu para que trouxesse esses homens dotados de uma sabedoria bastante vasta, para que assistissem diante do rei, porque o rei Nabucodonosor queria saber toda a ciência que porventura estivesse naquela região, para que ele tivesse conhecimento de tudo. Então eram homens, eram jovens que sabiam falar mais de um idioma, eram jovens que tinham conhecimento da ciência, sabiam de todas as situações que ocorriam no mundo de então, naquela época. E nesta comparação, eu gostaria de mostrar que Daniel, ele é um grande exemplo para nós em obediência, em sabedoria e também em oração. E provavelmente uma coisa interessante é que, pelo fato de morar entre os príncipes, ter uma família de pessoas bastante interessante, eles eram bastante inteligentes, bastante dotados de várias culturas da época. Daniel, nesse exato momento, após serem cativados e levados ali para aquela região na Babilônia, ele estava em uma terra estranha, tendo coisas estranhas feitas a ele, sobre o domínio de um rei estranho também, e que estava também cercado, cheio de deuses estranhos sobre a vida deles naquele momento. Então eu posso imaginar o momento de crise, a preocupação, a situação psicológica daqueles jovens ali isolados
distanciados, tendo somente o contato com o chefe dos eunucos, Aspenaz, que tinha contato com eles, trazendo a comida, depois que era deliberada para o cozinheiro-chefe levar até eles também. Era o único contato, mas eles ficavam isolados. Não muito diferente da situação que nós estamos vivendo nos dias atuais. Claro que era bem mais complicado para Daniel e seus amigos naquela ocasião. Ele nos fornece um maravilhoso exemplo, meus irmãos, de alguém que desejava ter um relacionamento com Deus, mesmo mediante as crises que sobrevieram em sua vida. Daniel nos dá esse grande exemplo. O que fazer em tempos de crise? O que fazer em tempos de crise? Seja qual for ela, seja qual a crise, seja essa que nós estamos atravessando, ou seja, outras que ainda virão no futuro, nós não sabemos, a Deus pertence o futuro, nós primeiramente precisamos exercitar a obediência. Exercitar a obediência. Nós lemos como Daniel não se contaminou com as iguarias do rei e o vinho também que fora mandado para ele. Evidentemente, o rei queria que Daniel comesse coisas que eram proibidas na dieta judaica. Não há aqui simplesmente uma discriminação, uma amostra de como eram essas iguarias do rei, mas Daniel já havia pensado e já sabia verdadeiramente que essa comida talvez não fosse fazer tão bem a ele e aos seus companheiros. Então ele, no seu coração, ele propõe a não se contaminar. O versículo de número 8 diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O versículo de número 8 eu vos li. Afinal, ele era um escravo ali naquela região, naquela terra estranha. E tudo que era mandado fazer, tudo que vinha de uma ordem real, era para se cumprir. Daniel poderia simplesmente, num ato assim de acomodação, junto com seus companheiros, dizer assim: bom, eu vou comer, vamos comer, e a gente continua ainda tentando agradar a Deus, e a gente não vai ter problema com o rei, não vamos ter problema com Aspenaz, o chefe dos eunucos, nem também com o cozinheiro-chefe, e vamos levando a situação dessa forma. Mas o importante foi que ele obedeceu a Deus. Ele se preocupou em primeiro lugar, ele se preocupou em agradar a Deus, em obediência, em exercitar a obediência, mesmo sendo uma ordem que veio do rei. Mesmo sendo estipulado todos os mandamentos que o rei tinha colocado, ele deveria obedecer, como ele fizera, a Deus em primeiro lugar. E nós, da mesma forma, nós temos este exemplo maravilhoso que ele nos traz. Em Mateus capítulo 6, o verso de número 33, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi o que ele fez. Então, meus amados irmãos, nós vemos como ele obedeceu, exercitando assim a obediência a Deus em primeiro lugar. Em meio a essa crise que ele estava enfrentando com os seus companheiros, com Ananias, com Misael e com Azarias, agora mudado o seu nome pelo próprio Aspenaz, o chefe dos eunucos, então Daniel chamou-se Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Eles agora teriam que tomar uma posição, e a posição foi tomada: obedecer a Deus em todo o momento. O que fazer em tempos de crise? Além da obediência, exercitá-la, nós também precisamos exercitar a sabedoria.
Nos vem agora à mente uma passagem em Provérbios, capítulo 1, verso de número 7, que nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Bem como também Tiago, no seu capítulo 1, verso 5, ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O capítulo de número 2, ele nos mostra que Daniel usou de sabedoria para salvar não somente a si mesmo, mas também os seus companheiros da morte. E o rei teve um sonho, Nabucodonosor teve um sonho, e a morte ameaçava aqueles que não podiam contar ou interpretar o sonho. Nós vemos aqui no capítulo de número 2, o versículo 5, o que acontecia com aqueles que não podiam verdadeiramente interpretar o sonho. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Essa era a sentença, se não pudessem interpretar o sonho. E aqueles astrólogos, aqueles sábios, aqueles homens dotados de uma inteligência também, que viviam no reinado de Nabucodonosor, eles tinham que verdadeiramente descobrir o que estava acontecendo através desse sonho. Então, os sábios do reino tentam se livrar, porque eles não conseguiram de maneira nenhuma interpretar, como o verso de número 10 diz. Responderam os caldeus na presença do rei e lhe disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Isso foi o que eles falaram: não há mortal sobre a face da terra. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Não há mortal sobre a terra que possa revelar. Então eles estavam tentando se livrar da morte, dando essa desculpa: rei, você simplesmente pediu uma coisa que não pode ser realmente interpretada. Mas o mais interessante é que Daniel podia, pelo fato da sua sabedoria ser proveniente da ação divinal sobre a sua vida. E no capítulo 2 ainda, o versículo 27 e 28, respondeu Daniel assim na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ele já dá logo uma deliberação dizendo que ninguém poderia revelar realmente. Agora Daniel estava certo. As mesmas palavras que os magos usaram, que os encantadores, que os astrólogos, aqueles sábios usaram, agora Daniel, ele talvez reforça, mas falando para dar uma assertiva ao rei, ele diz: mas um Deus no céu, o verso 28, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então agora Daniel, ele mostra e revela e interpreta para o rei toda essa situação. Mas é interessante que, para poder interpretar, ele estava em obediência, ele tinha essa sabedoria que vinha da parte de Deus para poder agir, e com isso também ele consegue não somente livrar ele próprio da morte, mas também livrar os seus companheiros da morte. Então, mediante essa obediência, essa sabedoria que Daniel obteve da parte do Deus Altíssimo e Verdadeiro, ele dá testemunho, não somente ele, mas também Ananias, ele também dá esse testemunho, bem como Misael e bem como também Azarias. Ele também
demonstra e mostra e dá uma prova do que Deus pode fazer na vida do ser humano em tempos de crise. Era uma situação difícil para esses 4 jovens. E como nós falamos no início, a situação psicológica, vivendo uma vida junto dos seus familiares e agora não mais junto dos seus familiares, completamente separados, longe, numa situação subjugada por um rei, que na realidade era um rei até mesmo cruel. Simplesmente eles não deixam de obedecer e de pedir a Deus sabedoria para poder saber agir no meio daquele povo, saber agir com o chefe dos eunucos e também com o próprio rei. Muitos ficariam com raiva e responderiam violentamente, talvez mediante essa pergunta do rei em saber e pedir alguém para interpretar os seus sonhos, não é? Muitos simplesmente ignorariam o problema e talvez sairiam. Daniel não tinha esses luxos porque ele era escravo. Eles eram escravos. Quando precisamos de sabedoria, precisamos pedir a Deus. Como nós lemos anteriormente em Tiago, se algum de vós tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E ainda 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, nos diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E um outro texto bastante maravilhoso também se encontra em Filipenses, capítulo 4, verso 6, que nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas ou os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, em ação de graças. O que fazer em tempos de crise? Precisamos, além de exercitar a obediência, a sabedoria, precisamos exercitar uma coisa que Daniel, na sua biografia, nos mostra: a oração. Exercitar a oração. Narra o episódio de Daniel na cova dos leões, o capítulo 6. Como os inimigos de Daniel conspiraram contra ele para o matar. E a gente vê que naquela região, Dario havia colocado presidentes e sátrapas para tomarem conta do seu reino, porque era um reino muito grande. E como ele era um jovem sábio, estava dentro desse grupo de pessoas interessantes, pessoas inteligentes, ele se destaca verdadeiramente sobre todos os presidentes e sobre todos os sátrapas. Porque havia sobre Daniel um espírito excelente da parte de Deus. Assim, ele se distinguiu, ele se destacou entre todos esses presidentes e sátrapas designados pelo rei Dario. Esses homens queriam que ele ficasse fora, mas não conseguiram encontrar uma falha sequer nele. Assim, esses homens, com um pensamento maldoso, eles desenvolveram uma ideia para apanhar Daniel de surpresa, juntamente com os seus companheiros, incentivando o rei Dario a assinar uma lei dizendo que ninguém podia verdadeiramente orar por 30 dias, a não ser o rei. Claro, o rei podia tudo. Se o fizesse, eles deveriam ser lançados na cova dos leões. Após esta lei ser aprovada, Daniel, ele vai para casa, ele abre as janelas do seu local onde ele morava e orou a Deus, como ele fazia de costume. Ele orava várias vezes por dia, era costume de Daniel assim fazê-lo. E alguém, talvez um espião da parte desses sátrapas e esses presidentes, viu e relatou ao rei Dario. O rei não deseja lançar Daniel na cova dos leões, porque Dario tinha assim um conhecimento de quem era o Deus de Daniel. Ele conhecia bem também a Daniel. Mas mesmo assim,
depois da lei promulgada e ser lançada sobre o povo, era imutável sob o domínio medo-persa. Então Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. E o rei, durante aquele momento, ele jejuou. Ele não mandou vir, não deixou vir entretenimento algum para ele, comida alguma, mas ele simplesmente estava orando, ele estava jejuando em favor de Daniel e também dos seus companheiros. E nós podemos observar no capítulo de número 6, o verso de número 19 em diante, algumas passagens relacionadas a esse episódio tão interessante que nós lemos. Veja que, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele passa a noite orando, jejuando, pedindo a Deus para que tivesse misericórdia dessa situação, e ele vai depressa. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel. Veja a frase que saiu dos lábios de Dario. Daniel, servo do Deus vivo. Ele sabia verdadeiramente quem era Daniel. Ele sabia que Deus poderia livrar a Daniel se fosse a vontade de Deus, assim como ela aconteceu verdadeiramente. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Veja que coisa maravilhosa, que testemunho maravilhoso, que exemplo maravilhoso na época para não somente o rei Dario, mas como todo o seu reinado. Porque o rei ficou maravilhado e muito mais maravilhado, porque ele escreveu uma outra ordem dizendo que todo mundo deveria adorar, temer e tremer o rei vivo, o Deus de Daniel, que era o Deus vivo e verdadeiro. Por toda a região do seu reinado, todas as línguas, todos aqueles que estavam sobre o comando do rei Dario. E então, meus amados irmãos, temos uma grande liberdade no nosso país e na nossa sociedade, não é? Na crise que enfrentamos, nós vemos a liberdade que nós temos. Lá Daniel não teve essa liberdade, mas mesmo assim, por uma obediência a Deus em primeiro lugar, através da sabedoria e através da oração, ele não se rendeu ao que eles tinham dado como ordem em fazer. Mas ele teve a liberdade de adorar a Deus. Nós aqui temos essa liberdade. E uma coisa interessante que essa liberdade que nós temos aqui traz à minha mente alguns vídeos que foram passados, não é? Através do YouTube, através do WhatsApp, pessoas que durante esse período que nós estamos passando, atravessando, abriram as suas janelas e oravam sem problema algum, sem nenhuma interrupção de autoridades ou algo parecido. Pessoas nas ruas também, eu vi pela CNN que algumas pessoas estavam se ajoelhando nos Estados Unidos, por exemplo, em frente à prefeitura, que é o City Hall, e eles estavam orando de joelhos, pedindo a Deus uma solução, não somente a bênção sobre eles, mas sobre toda a humanidade. E nós temos essa liberdade aqui no nosso país, enquanto que outros países eles não têm essa liberdade, mas eles obedecem. Eles tentam usar de sabedoria e em oração para poderem estar glorificando e adorando o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então, meus amados irmãos, uma coisa que eu gostaria de deixar para todos nós, essas lições que Daniel nos traz nessas passagens, exercitando a obediência, exercitando a sabedoria e também a oração. E finalizando, eu gostaria de deixar um versículo que se encontra em Efésios capítulo 6, o verso de número 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
orando a Deus, pedindo a Ele sabedoria para podermos agir e saber como agir aí fora também, para que Deus assim possa derramar sobre as nossas vidas essas bênçãos maravilhosas. Não vamos esquecer, meus amados irmãos, vamos lembrar de Daniel, vamos lembrar de Ananias, vamos lembrar de Misael e vamos lembrar também de Azarias, para que Deus derrame graça sobre a nossa nação, sobre a nossa humanidade, sobre todo o povo que passa por essa dificuldade, estão atravessando lutas, essa crise que está castigando verdadeiramente o nosso povo. Que Deus assim, então, esteja nos abençoando e derramando graça sobre as nossas vidas. Recebamos, então, a bênção. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, realmente praticar cada vez mais a Tua palavra em obediência, em sabedoria e também, ó Deus, em oração. E como Daniel e seus companheiros o fizeram, que nós também possamos, ó Deus, estar meditando na Tua palavra esse tempo todo. Ide, portanto, irmãos, ficai na santa paz de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e as infinitas e insondáveis consolações do seu divino Espírito Santo, estejam sendo repousantes sobre vós, e sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. Deus nos abençoe.